sobre o que é Ashgaha Pratit, divina providência, como que vemos que Deus realmente controla o mundo a cada instante. Então, estamos em boas mãos. Não é fácil aplicar isso, com certeza não. Somos pessoas de carne e osso, acreditamos no que vemos, não tanto no abstrato. Então, é todo um trabalho para entender que Deus está a cada instante na nossa vida e também para acreditar nele e confiar nele. Então, hoje a gente vai focar mais na fé e na confiança, e isso ainda tem muito assunto para a gente falar. Se Deus quiser, a gente vai abordar em shiurim próximos. Certa vez, tinha um judeu, um Hassid, Chabad, marroquino, inclusive, que morava em Israel, o nome dele é Yehuda ben Shushan, e tem toda uma história dele, como que ele teve uma filha, ele tinha problemas para ter filha, ele teve uma filha graças a Brachá do Rebbe, e o que aconteceu é que quando essa filha tinha 10 anos, ela começou a se queixar muito de dores de cabeça, muito severas. Ele levou a filha para fazer exames, e infelizmente os médicos encontraram uma massa, um tumor, e falaram que ela tem que fazer uma cirurgia. Mas como vemos, muitas vezes os de Israel mandam a pessoa buscar médicos em Boston, nos Estados Unidos, onde tinha uma maior concentração de peritos, médicos peritos nessas áreas. Então, os médicos falaram para ele ir para Boston, óbvio que ele foi, e quando ele chegou lá, os médicos deram duas opções para eles. Ou a menina pode não passar por cirurgia nenhuma para remover esse tumor e viver aproximadamente meio ano, ou pode fazer a cirurgia, mas por ser algo tão delicado, ela pode, Deus nos livre, perder a vida durante a cirurgia. Tá bom? Ele, por ser um judeu que sabe que sua filha veio de Brachá, do Rebbe de Lubavitch, então ele não duvidou, ele foi direto para Nova York, perguntar diretamente para o Rebbe o que ele deveria fazer. Isso era numa época que o Rebbe ainda recebia as pessoas para Yechidut, audiência particular. Ele entrou na audiência com o Rebbe, e o Rebbe, na hora que ele foi contar a situação, ele chorou muito, a filha querida dele, passando por isso, e o Rebbe falou para ele o seguinte, era o mês de Adar, o mês de Purim. O Rebbe falou, como você ousa chorar e ficar triste no meu escritório? É para isso que você veio? Para trazer tristeza para o mês de Adar? Não é assim. O mês de Adar é Venaforhu. Lembra da história da rainha Esther? Que toda a situação deu uma volta, e isso na Megillah conta Venaforhu, as coisas mudaram, como se fosse uma cambalhota, e o Rebbe fez com a mão, mostrando que as coisas podem mudar a qualquer instante, completamente. Então o Rebbe falou que no mês de Adar tem que ficar besimchá, com alegria. Quando o Rebbe parou de falar, ele entendeu que é para ele sair do escritório, a audiência está terminada. Quando ele saiu, ele lembrou que o Rebbe não falou o que deveria fazer, se era para fazer cirurgia ou não. Então, ele pediu para o secretário perguntar, ele não podia mais voltar dentro do escritório do Rebbe. O secretário entrou e perguntou para o Rebbe o que o nosso querido Yehuda ben Shushan quer fazer, e o Rebbe falou que já respondeu. E de novo ele insistiu, Rebbe, o que eu devo fazer com minha filha? O Rebbe falou, eu já respondi, mas já que ele quer uma resposta mais clara, então ele que vai perguntar para um terceiro médico, ele escutou um médico em Israel, um médico em Boston, que ele fosse perguntar para um terceiro médico. Essa era a orientação geral do Rebbe quando havia problemas de saúde. Então ele foi perguntar para um outro médico, e o médico recomendou a cirurgia. Eles fizeram a cirurgia, Baruch Hashem deu certo, mas custou muito caro. Porque depois da cirurgia, a menina não conseguia mais falar, afetou a fala dela, e ela teve problemas de memória. Então, infelizmente, Baruch Hashem está viva, mas agora temos um outro problema. Uma menina de 10 anos, sem memória e sem fala, o que vai ser dela? No mês seguinte, Nissan, no mês que temos Pesach, e a família permaneceu nos Estados Unidos para Pesach. Então, no final do Pesach, na Seudat Mashiach, aquela Seudat que a gente comemora a iminente vinda de Mashiach, esse homem ele foi para o 770, ele foi participar da refeição com o Rebbe. E no meio da Seudat, o Rebbe mandou chamar ele e deu 2 pedaços de matzá para ele. Falou que a matzá é o pão da saúde e o pão da fé. Então, um pedaço você dá para tua filha, para ela ter fé, para ela ter saúde,
e o outro pedaço é para você. Porque não é culpa da tua filha que você não teve fé. Ele entendeu que se ele tivesse tido fé, e como o Rebbe falou, que as coisas mudam e que, na prática, a menina não ia acontecer nada com ela, a menina ia estar bem até aquele momento. Na realidade, eu me confundi aqui num detalhe importante. Quando fizeram a cirurgia, não é que retiraram o tumor. Não acharam o tumor, é isso? Quando fizeram, baseado nos exames que viram antes, abriram e não tinha nada. Então, realmente, não precisava ter feito a cirurgia, como o Rebbe falou. Depois, o Rebbe chamou ele de novo e falou que tem vezes que acontece um milagre e a pessoa tem fé, e tem vezes que a pessoa tem fé e por isso acontece um milagre. Basicamente, o que essa história mostra é que ter bitachon, ter confiança, não é apenas fé, mas ter confiança é algo que pode mudar qualquer tipo de situação. Fé e confiança. Emuná e bitachon. A gente costuma usar muito fé e confundir as duas coisas. Então, o que a gente vai ver hoje é separar um pouquinho. Emuná tem as mesmas letras de Haomen. Haomen quer dizer o profissional. Para a gente ter fé, emuná tem que trabalhar. Não é tão simples. Ninguém nasce, não ser um tzadik, uma pessoa muito justa, ninguém nasce já acreditando com fé completa em Deus. A gente avalia o mundo, estuda a Torá e vê como que Hashem manda brachot, controla todo mundo, estudamos sobre a Ashgacha Pratit, e aí começamos a ter fé. Mas a fé sozinha não basta. Fé, de certa forma, é o que a gente usa muito para o passado. Quando acontece uma coisa, a gente fala, Deus controlou, eu tenho fé em Deus, que Ele soube cuidar de tudo. Bitachon é acreditar no futuro, é acreditar que Deus controla não somente o que foi, mas também o futuro. E por que não é a mesma coisa? Imaginem vocês entrando no escritório de um médico, numa clínica. Tem lá na porta a plaquinha, doutor fulano de tal, você entra, tem o diploma dele, bonito, sei lá onde que ele estudou, mas comprova que ele é um médico. Eu tenho fé que ele é um médico. Eu acredito, eu confio que ele é um médico. Mas não necessariamente eu vou ter a confiança de me colocar nas mãos dele para uma cirurgia. Para eu ter confiança, eu vou querer ver quem ele já operou, quanto tempo ele tem de carreira, e por isso mesmo que a maioria dos cirurgiões não se formam na faculdade e já vão abrir suas clínicas. Por quê? Porque na prática, ninguém vai confiar muito. O cara tem meio ano de formado, já vai operar a cabeça de alguém. É mais complicado. Então, atende geralmente em um hospital público, algo assim, até que as pessoas ganhem confiança nele, e aí ele pode abrir. A gente vê os preços que alguns obstetras cobram por aí, temos certeza que eles não cobravam isso desde o começo da carreira deles. Pelo contrário, eles foram crescendo, e mais gente foi tendo confiança, e pessoas mais importantes foram confiando seus corpos para eles operarem, fazendo o que for, e aí sim, eles ganharam a confiança das pessoas e eles puderam crescer. Então, na prática, o bitachon, a fé, é muito mais forte, bitachon, que a confiança, é muito mais forte do que a fé. Fé é apenas acreditar. Bitachon é se colocar nas mãos de Deus. Como dizem a diferença, qual a diferença entre um médico e um piloto? Vamos pensar bem. O médico, a gente pesquisa bastante quem que vai fazer a cirurgia, quem vai fazer isso e aquilo. O piloto, eu não sei, quando viajo para Belém, por exemplo, eu não sei quem é o piloto. Muitas vezes eles se apresentam, acho que sempre se apresentam no microfone, mas eu não faço a menor ideia de quem é o piloto. O médico tem que saber por quê, qual a diferença. Porque o médico, ele vai me operar, minha vida está nas mãos dele, mas é só a minha. O piloto, a vida dele também está no avião. Então eu não preciso pesquisar muito, porque ele vai cuidar muito bem, que como se diz, é o pescoço dele que está na jogada também. Mesma coisa, quando a gente acredita em Deus e confia, tem segurança nele, a gente sabe que ele está conosco. Vimos no show passado que Deus ele dá vitalidade para cada ser no mundo o tempo todo. Então, ele está na jogada. A vitalidade é uma parte dele. Então, colocar as nossas vidas, os nossos bens na mão de Deus, é colocar ele nas mãos dele mesmo. E óbvio que ele cuida direito. E ter verdadeira fé, verdadeira confiança, saber que quando as coisas não parecem estar do jeito que eu gostaria, todo mundo passa por situações adversas e problemas de saúde, de business, é normal.
Mas a gente sabe que aquele que controla tudo tem um objetivo naquilo. E muitas vezes algo muito superior. Tem duas histórias no Talmud, na Gemara, que mostram muito bem a diferença entre apenas fé e confiança. Temos a história de Rabi Akiva. Rabi Akiva, famoso, ele começou a estudar o alfabeto hebraico com 40 anos, e no final ele teve mais de 24 mil alunos. E certa vez o Rabi Akiva ele estava viajando. Ele estava levando consigo uma velhinha para iluminar, para poder estudar a Torá de noite, um burrinho para carregar as coisas dele e um galo que ele usava para despertar ele nas horas mais tempranas da manhã, para poder rezar e estudar. No meio da sua viagem, ele passou por uma cidade, ele tentou se hospedar lá, e ninguém aceitou ele. Todo mundo mandava ele embora, não tem lugar aqui em casa, vai para o vizinho. Na prática, ele teve que acampar num campo próximo à cidade. Bom, no meio da noite, ele estava lá estudando a Torá. Passou um vento e apagou a vela de Rabi Akiva. Ele falou, naquela hora, tudo que Deus faz é para o bem. Pouco depois veio uma raposa e comeu o galo dele. De novo ele falou, tudo que Deus faz é para o bem. E por fim veio um lobo, um leão, e matou o burro dele. De novo ele repetiu, tudo que Deus faz é para o bem. No meio daquela noite ele começou a escutar gritos vindo daquela pequena cidade. O que aconteceu? Uma banda de ladrões, foram assaltar a cidade. Começaram a roubar de casa em casa. Não tinha muita proteção. Eles roubaram todo mundo. E aí o Rabi Akiva entendeu por que Deus causou aqueles infortúnios para ele. Que ele não se hospedou na cidade, a vela, o galo e o burrinho dele. Porque se ele estivesse na cidade, ele seria atacado também. Se ele estivesse com a vela ou os dois animais inteiros no campo, os ladrões também poderiam achar ele, teriam a luz, ou escutariam o cacarejo, o zurro do burro. E assim, ele viu que, embora ele passou por algo adverso, ele viu que aquilo era para o bem. Temos outra história do mestre de Rabi Akiva, Rabi Nachum. Rabi Nachum era chamado de Nachum Ish Gamzu. Nachum, o homem que falava também isso é para o bem. Rabi Nachum, para cada coisa adversa que havia na vida dele, ele falava Gamzu letová, isso também é para o bem. E a sua história é a seguinte, que certa vez os judeus resolveram mandar um presente de pedras preciosas e ouro para o César, e eles mandaram uma comitiva. E, encabeçando a comitiva, eles mandaram o Rabi Nachum, que era um grande representante do povo. No meio da viagem, eles pararam numa hospedagem. E, naquela noite, o dono da hospedagem viu que eles estavam levando uma caixa bonita, um cofre. Ele abriu aquilo em silêncio, viu o que continha, pegou tudo. Pegou as joias, as pedras. Depois, o dono da estalagem viu que se ele deixasse a caixa vazia, na hora que eles fossem levantar a caixa, eles sentiriam que tinha um problema e descobririam que ele roubou. Então ele encheu aquela caixa de areia. Tá bom? No dia seguinte, ninguém percebeu a troca, continuaram o caminho para Roma. Quando lá eles chegaram e se apresentaram perante o César abriu o presente, viu a areia, ele falou, que isso? Vocês judeus estão zombando da minha cara? Vocês estão me mandando areia? Uma vergonha isso. Naquele momento ele ia decretar a morte para todo o grupo judeu. Guimarães nos conta que Eliyahu Navi, Eliyahu, o profeta, ele se vestiu, se disfarçou como um dos ministros do rei, do César, e falou, vereador, para um segundo. A história judaica conta que uma vez o Abraão, patriarca deles, usou uma areia mágica. Quando ele foi guerrear contra 4 reis poderosos, ele pegou uma certa areia e ele jogou contra os reis, e a areia se transformava em flechas e espadas, e isso fez os 4 exércitos poderosos escaparem, fugirem. E ele venceu a guerra. Talvez, Eliyahu disse, talvez essa é a areia. Eles mandaram um presente muito valioso para o imperador. Como os romanos estavam tendo problemas com um outro bando, estão em guerra, tinham inimigos, eles foram testar a areia, e não é que funcionou? Eles jogaram a areia se transformou em armas, e eles venceram a batalha. Então, quando o repórter da guerra voltou para o César, ele viu que realmente era uma areia importante, ele agradeceu muito o Rabi Nachum e mandou encherem aquela caixa, aquele cofre, cheio de pedras e ouro.
E assim, o Reb Nachum voltou com a comitiva dele, e a Gemara conta qual foi o fim daquele dono da hospedagem que eles pararam. Ele viu, que ele escutou a história da areia, ele encheu uma carroça daquela areia, e para ele não deu muito certo. Mas ok. Quando César abriu a caixa e viu a areia e se enfureceu, o Reb Nachum falou, Gamzu letová, isso também é para o bem. Qual é a diferença entre Reb Nachum e Rabi Akiva? Rabi Akiva falava que tudo que Deus faz é para o bem, e Reb Nachum falava, Gamzu letová, isso também é para o bem. A diferença é entre a fé e a confiança. Rabi Akiva, ele sabia que eventualmente o que está acontecendo agora parece ser ruim, eventualmente vai se transformar em algo positivo. Então, as coisas ruins que aconteceram com ele salvaram a vida dele alguns instantes depois. Rav Nachum não. Rav Nachum, no momento da adversidade, ele enxergava aquilo como algo positivo. Ele falava, isso que está acontecendo agora é o bem, não é para o bem. Isso se concretiza como bem agora mesmo. Bitachon, ter confiança em Deus, é no momento que a coisa está acontecendo, por mais negativa que aparente ser, eu saber que aquilo é positivo. Porque, afinal de contas, Deus não faz nada ruim. Então, às vezes, nem mesmo para um objetivo ruim, a gente encara aquilo como ruim. Para um objetivo positivo, a gente encara aquilo como algo ruim. Como uma história que trouxemos há um tempo atrás, de um israelense que foi esfaqueado por um oponente. E aí, no meio da cirurgia, fizeram procurar ele e descobriram que tinha um problema. Então, na realidade, o próprio esfaquear foi positivo. Não é que levou para algo. Ele nunca teria descoberto aquilo se não fosse pelo acidente. A realidade é que, embora ter fé já é algo difícil, ter bitachon, ter confiança é muito mais aprimorado. É algo que a gente tem que trabalhar muito mais. Mas a Torá também demanda. Em vários lugares da Torá, a gente lê versículos ordenando termos confiança em Deus. Lemos no Halel, nos Salmos, Beit Israel Batru Bashem, casa de Israel, confiam em Deus. Betach Bashem. Baruch HaGever, a gente menciona esse versículo no final do Birkat Hamazon, Baruch HaGever, Asher Yiftach Bashem, bendito é o homem que confia em Deus. Lemos também que o contrário, que confia no ser humano, ele recebe maldições por causa disso. Quando abrimos a Torá, cantamos bem, cantamos que confiamos a nossa vida nas mãos de Deus. E até a nossa semana, a gente começa com isso. A Avdalá começa, eis que no Deus da minha salvação eu confio. Temos que confiar em Deus o tempo todo. Temos que colocar a nossa vida, nossos bens na mão de Deus. Por quê? Por que não basta só ter fé em Deus? Porque um ladrão também tem fé. Pode ser. Imaginem a cena de um ladrão que antes de entrar numa casa para roubar, ele reza para Deus para dar tudo certo. Fé, qualquer um pode ter. Confiança, o que seria o ladrão ter confiança em Deus? Não entrar para assaltar, porque Deus não quer isso. Então ele fica na casa dele, ele vai trabalhar, e ele confia que Deus vai mandar para nascer dele, o sustento dele, da forma que for, da forma que Deus julgar necessário. E não somente rezar para Deus ajudar ele. Então, na realidade, uma pessoa que tem bitachon, uma pessoa que tem confiança em Deus, ele tem fé também, ele tem emuná. Mas não necessariamente alguém que tem fé em Deus. Ser um homem de fé não quer dizer que a pessoa confia em Deus. Então, ele tem fé que Deus criou o mundo. Ele tem fé que Deus controlou o mundo até agora. E se está um problema, Deus abriu uma para o povo judeu. Ele acreditou nisso. Mas não quer dizer que ele vai agir sua vida, vai direcionar sua vida com confiança em Hashem, confiança em Deus. É como uma árvore de frutos. Se eu vejo uma fruta, uma maçã, eu sei que existe uma macieira. Mas se eu vejo uma árvore, uma macieira, não necessariamente ela vai dar frutos. Então é a mesma coisa. Se a pessoa tem bitachon, eu sei que ela tem emuná. Se ela tem emuná, não necessariamente ela vai ter bitachon. Parafraseando, usando uma outra forma de explicar a emuná. Emuná é saber, é acreditar que Hashem manda as coisas. Bitachon é saber que ele manda. Só acreditar, qualquer um pode acreditar. Saber que ele vai mandar e agir dessa forma é algo muito, muito superior. Inclusive, o Rebbe de Lubavitch, ele traz algo interessante para qualquer um que tem $1 aí, pega o dólar
E o que a gente encontra no dólar? In God we trust. Em Deus, nós confiamos. Em inglês, fé é faith e confiança é trust. In God we trust. O Rebbe fala no Farbrengen, é muito bonito de ver a empolgação do Rebbe com isso. Ele falando que no país, nos Estados Unidos, que é uma potência mundial, eles colocam na moeda deles, no dinheiro deles, que eles confiam em Deus. Um país como esse nunca vai cair. Por quê? Porque no momento que a pessoa vê o seu dinheiro, ele está vendo que ele deve deixar a sua vida, tudo que a vida representa, tudo que a pessoa tem, nas mãos de Hashem. E não apenas confiar que ele existe, não apenas ter fé que ele existe, mas sim confiar que ele é aquele que controla. Infelizmente, a gente sabe que nem todos agem dessa forma, mesmo com os bolsos cheios de dólares, mas a ideia, a mensagem que o dólar passa é que tem que confiar em Deus. É interessante que até hoje o dólar é referência para todas as moedas. A gente fica feliz, eu se desespera de acordo com a cotação do dólar por aqui. Não pode se desesperar, tem que saber que Deus manda tudo. Então, a confiança exige que a pessoa haja de acordo com sua fé e não apenas acreditar. Certa vez, 2 casais foram para o Rebbe de Lubavitch. Quem já escutou a história vai fazer casará, vai escutar de novo. 2 casais foram pedir bênção para o Rebbe para terem filhos. E o Rebbe abençoou os 2 casais. E quando os casais saíram, não se viram por um tempo, e de repente um casal soube que o outro teve filhos e eles ainda não, uns 9 meses depois. E aí esse casal que não tinha filhos voltou para o Rebbe. Falou, Rebbe, o que aconteceu? Nós recebemos a mesma bênção que eles. Por que eles tiveram filhos e a gente ainda não? E o Rebbe respondeu, eles quando saíram daqui foram comprar um carrinho para beber. O que quer dizer isso? Já contamos várias vezes essa história, mas é para enfatizar que quando a gente acredita em algo e age de acordo, então a gente mostra que Deus está no controle mesmo, por não só no passado, mas no futuro também. Então esse casal que foi comprar o carrinho de bebê, eles demonstraram para Deus que eles não apenas acreditam no Rebbe, na força do Rebbe. Isso é comum, todo mundo acredita, deveria pelo menos. Mas eles agem de acordo com a bênção do Rebbe, e por isso eles mereceram que pouco tempo depois, quer dizer, imediatamente a esposa engravidou e tiveram filhos. Os outros demoraram um pouquinho mais para ter, porque teve fé, mas faltou a confiança. E isso é uma coisa que Hashem ama muito. Deus ama a confiança nele. Quando uma pessoa fala, Deus, eu estou nas tuas mãos, eu acredito em você, e não só acredito, mas eu vou agir de acordo. Quando a pessoa faz isso, ela merece ter bênçãos reveladas. Muito mais do que apenas aquele que tem fé. Aquele que fala, Deus está fazendo as coisas, não tem problema, não tem problema. Pelo contrário, a pessoa deve agir de acordo. Então, quando a pessoa, está escrito que o judeu, ele planta e reza. O que quer dizer? Não só que ele planta, ele coloca a sementinha na terra, e aí ele reza para Deus, e aí ele espera chover. Pelo contrário, ele acredita que é Deus que manda a bênção, então ele reza imediatamente para Deus, porque ele sabe que é Deus que manda. Ele tem certeza que é Deus que vai mandar. E a verdade é que um judeu com fé, maior ainda, ele não vai pedir para Deus, ele já vai começar agradecendo Deus pelo que ele sabe que Deus vai mandar. Tem aqui justo uma carta que eu li hoje do Rebbe. Eu não abri essa carta hoje, mas procurando o que o Rebbe fala sobre bitachon, sobre ter confiança em Deus, então o Rebbe fala o seguinte, que justamente através de fortalecer o bitachon, através de fortalecer a confiança em Hashem, em Deus, que é o médico, aquele que cura toda a carne e faz maravilhas, até de tal forma que você não vai apenas confiar, mas você vai ficar com alegria por causa disso. Isso, exatamente essa confiança e essa alegria são o conduto, o duto por onde vai passar a bênção de Deus para um grande sucesso no tratamento para a saúde. E aí o Rebbe termina falando, e eu espero por boas notícias em tudo que foi falado até agora. O que quer dizer isso? Que no momento que a pessoa está no problema, ele está alegre, porque ele sabe que Deus vai mandar a saúde, a solução. Confiar em Hashem quer dizer que mesmo quando a coisa está preta, a pessoa vai adiante com alegria. Não só. A verdadeira confiança é que a pessoa se sente bem, apesar de tudo. E uma pessoa que está bem, ela está alegre. Então, ter alegria naquele momento, o Rebbe fala, é o que vai
trazer a saúde para a pessoa, é o que vai trazer a solução. E não apenas falar, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Não, tem que viver o se Deus quiser e saber que Deus quer. Por isso que existem duas formas da pessoa falar algo no futuro. Eu vou para tal lugar. Então tem muita gente que fala, e Mirtzeh Hashem, se Deus quiser, eu vou aí. Eu não costumo falar assim. Eu falo sempre Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. Não se Deus quiser. Eu sei que se eu estou indo para uma coisa boa, então o que eu quero não é que Deus queira aquilo. O que eu quero é que Ele me ajude naquilo. Porque cada passo que a gente dá, a gente precisa da assistência divina para estar em pé, para realmente fazer as coisas. Mas eu sei que se é algo positivo, Deus quer aquilo. Isso é confiar em Deus. A pessoa está pronta a falar, Deus, tudo que eu tenho é teu, controla tudo. Eu sou teu. Tinha uma vez um homem que ele queria desesperadamente ver o rei. E ele tentou entrar no palácio, mas claro que os guardas não deixaram ele passar. Sabe o que é? Mexicano, está doido? É entrar aqui. E ele tentou, até que ele falou, eu sou da família do rei, eu sou primo do rei. Os guardas, quando escutaram isso, falaram, pois não? Pode entrar, espera aqui na salinha, e foram avisar o rei que o primo dele está aguardando ele. Então, o rei foi receber o homem, viu ele e falou, você é meu primo, eu nunca te vi na vida, quem é você? O homem falou, rei, majestade, eu falei que eu sou teu primo porque eu quero muito te ver. E o rei deu um sorriso, deu um abraço no homem. Por quê? Porque o rei viu que esse homem confia tanto nele que ele ousou falar que ele é da família do rei. Quer dizer isso? Ele confia no nome do rei. Ele sabe que o nome do rei abre portas. Então ele falou, eu sou conectado ao rei. E isso abriu para ele. Esse é o tipo de relacionamento que cada um tem que ver. Cada ser humano que anda pela face da terra tem que saber, ele é filho de Deus. Um filho, quem já brincou com uma criança, com um filhinho, de jogar para o ar, saber que isso é perigoso, pode cair, pode machucar a criança. Mas se nota que a criança confia no pai. Ele joga, a criança ri. Meu filhinho ri quando eu faço essas coisas com ele. Por quê? Porque ele não está com medo. Ele gosta da adrenalina, mas ele não tem medo. Porque ele confia em mim. Essa é a forma que a gente deve viver. Que quando a gente está sendo jogado de um lado para o outro, tem que rir. Porque quem está jogando a gente é nosso pai. É Hashem. Isso tem que trazer alegria. Claro que tem problemas, claro que as pessoas sentem dores, claro que as pessoas recebem uma conta de cartão de crédito para pagar e não sabem, de onde vai vir minha salvação? Continua o salmo, Ezri bem Hashem, e a salvação vem de Deus. Isso tem que trazer uma alegria tão grande que a pessoa tem que sair dançando na rua. Claro que a gente não faz isso a tal ponto, mas o que deveríamos fazer é saber que Deus está controlando, Deus ama cada um dos seus filhos. E aí sim, ver as consequências disso. Ver as brachot que virão dali. Agora, uma pergunta. Então, se eu confio tanto em Deus, o que eu vou trabalhar? Né? Confio. Deus vai me mandar. Deus vai me mandar tudo o que eu preciso. Por que eu vou para o médico? E essa pergunta eu vou deixar vocês ficarem com ela. E se Deus quiser, a gente vai responder no próximo shiur sobre bitachon e ishtadlut. Bitachon e ishtadlut quer dizer confiança e esforço. O nosso lado, o que a gente tem que fazer para realmente efetivar a nossa confiança. Que possamos ser muito felizes, termos muita fé em Hashem e principalmente confiança. Saber que Ele está controlando. Ele controla tudo. Ficarmos felizes por isso. E essa felicidade, como o Rebbe afirma na carta, essa felicidade vai trazer brachot ad blidai, bênçãos sem fim para todos nós. Shkoyach a todos que participaram do shiur.